versículo 6 em diante. Quantos acharam? Diga amém. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pulou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram a um lugar onde Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarraram a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E então disse: não estenda a mão sobre o moço, e nem faças nada, porque agora seis que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Somente até aí. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai celestial, nós queremos, ó Pai, agradecer a Ti por esta palavra, e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco uma vez mais, através da Tua mensagem aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito interessante, pois eu tenho aprendido que a obediência revela o nosso nível de confiança em Deus e o nosso desejo para ter intimidade com Deus. A nossa obediência revela o quanto nós queremos ter intimidade com Deus. A nossa obediência revela o quanto nós confiamos em Deus. Nós vemos um texto muito interessante de Abraão, aonde o próprio Deus pede que Abraão faça um sacrifício. Você sabe que no Antigo Testamento era comum se fazer sacrifício para expiação de pecado também, e também para adoração ao Senhor. Agora, o interessante é que ao sacrificar, Deus pede que Abraão sacrifique o seu próprio filho Isaque. Veja que desafio para Abraão fazer isso diante do Senhor. É por isso que quando você escuta a história bíblica dizer que Abraão foi considerado o pai da fé, é porque Abraão tinha disposição para obedecer a Deus em muitas circunstâncias desafiadoras. Eu não sei a você o que Deus já pediu de você, mas a obediência revela o nosso nível, o nosso desejo de ter intimidade com Deus. A nossa obediência revela o nosso nível de confiança em Deus. Por isso que a Bíblia fala que Abraão foi considerado o pai da fé. Quem não obedece não confia. Interessante que a Bíblia diz que também sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima do Senhor tem que acreditar, crer que Ele existe. Ou seja, se a Bíblia fala que Abraão é considerado pai da fé, a mesma Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem fé, sem confiança. Só obedece a Deus quem tem fé. Só obedece a Deus quem tem confiança. Quando a pessoa começa a pensar muito o que vai fazer, quando a pessoa não acredita na palavra que foi liberada, quando a pessoa não crê na Bíblia, ela dificilmente vai obedecer. Dificilmente ela vai obedecer. Agora Abraão recebeu uma palavra muito forte, que era para ele pegar o seu filho Isaque, subir ao monte e sacrificar o seu filho Isaque.
no lugar de um cordeiro que devia ser sacrificado, ele ia sacrificar o seu próprio filho. Por isso que alguns historiadores e alguns teólogos dizem que essa história de Abraão e Isaque é uma tipologia profética do sacrifício do Senhor Jesus que ia acontecer logo lá na frente. A lenha revela sobre a cruz de Cristo. Tinha que subir com a lenha para o sacrifício. Da mesma forma, Jesus teve que subir com sua cruz, que era uma espécie de uma lenha, para ser colocado na cruz do Calvário. Da mesma forma que Abraão ofereceu seu único filho como sacrifício, o próprio Deus ofereceu Jesus como seu filho unigênito para sacrifício também da humanidade. Da mesma forma que Abraão subiu ao monte para sacrificar Isaque, Jesus subiu no Calvário para se sacrificar por amor à humanidade. Veja que há uma tipologia bíblica da revelação de Cristo para todos nós. Agora veja só, que este texto nos ensina sobre a essência da obediência e sobre a essência da fé. Quando Abraão sai de casa, diz a Bíblia que ele, ao chegar no monte, ao sair de casa, ele leva com ele 2 servos, mas ele não diz o que de fato, com detalhes, o que ia acontecer, mas ele leva 2 pessoas para caminhar com ele até o monte, até o local. Foi ele poderia ter ido só ele, juntamente com Isaque. Ele levou o cutelo, ele levou a lenha, e ele foi em direção ao monte para sacrificar, mas diz a Bíblia que ele levou 2 servos, juntamente com ele. Interessante que ele fala, olha, nós vamos subir, ele pede para os servos ficar no pé do monte, ele fala assim, nós vamos subir, e depois que nós adorarmos, nós voltamos. Interessante que ele não vai sozinho para o monte, ele não vai só ele e o seu filho Isaque, que era uma criança, não, ele vai e leva mais 2 servos. Alguns historiadores chegam a dizer que eram uma espécie de homens de confiança. Por quê? Porque não dá para você fazer algo para Deus sozinho, porque ninguém faz sucesso sozinho. Abraão, o pai da fé, não foi sozinho. Por que que eu e você vamos fazer uma obra grandiosa para Deus sozinho? Cuidado, porque às vezes o que revela em querer caminhar sozinho, uma arrogância, um orgulho. Você conhece alguém que fala assim, eu não confio mais no ser humano, eu não confio mais em ninguém. Ah, pastor, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo meus cachorros. Já ouviu isso? Já viu essa desculpa? O que está por trás disso? Você pode ter sofrido muitas frustrações na vida. Você pode ter sofrido muitas decepções na vida. Mas apesar de você sofrer todas as decepções da vida, você não pode caminhar sozinho. Deus já colocou em nós algo muito forte. Nós somos um ser sociável. Nós precisamos de relacionamento. Por isso que existe igreja. Igreja é corpo, igreja é comunhão. É importante. Tem defeito? Tem. Ah, mas as pessoas são problemáticas. Você também é, meu filho. As pessoas me dão dor de cabeça. Você também dá um monte de dor de cabeça para um monte de gente. É que as pessoas não falam para você por questão de educação. Não é verdade? As pessoas são educadas. Mas você dá trabalho, sim ou não? Então pronto, então está todo mundo no mesmo barco. Aqui não é lugar de gente perfeita. Aqui é o lugar de gente que quer morar no céu. Aqui é o lugar de pessoas que querem ter comunhão com Deus, que querem amar. Ah, pastor, eu não quero saber de igreja não, que para igreja tem um monte de gente falsa. Você é o quê? Você é perfeito? Igreja tem um monte de gente problemática. Você é o quê? Você é o santarrão? Então ensina para mim como é ser santo. Ensina para nós como é que é andar. Ah, pastor, eu vou procurar uma igreja perfeita. Então quando você chegar nessa igreja perfeita, sai de lá que você vai estragar essa igreja. Você vai estragar essa igreja. Porque ninguém é perfeito, e você não é melhor do que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos pecadores, cheios de defeitos, que estamos aqui para ouvir a palavra, viver a palavra e agradar a Deus e morar no céu. Alguém entende que o Senhor está falando aqui? Diga amém. Agora, interessante é que Abraão, ao subir o monte, ele leva a lenha, leva o cutelo, leva o seu filho. A distância era entre 80 a 100 quilômetros de distância, segundo os historiadores. Segundo algumas pesquisas,
dizem que Abraão não acendeu o fogo no monte. Ele tinha que trazer a brasa acesa de casa. Então, o fogo não era aceso, segundo alguns historiadores, porque não tinha recurso para poder acender o fogo no monte. A única coisa que ele poderia levar para o monte era gravetos. E aí os historiadores chegam a dizer que ele tinha que trazer de casa um fogo. E este fogo geralmente era uma brasa. Ele levava a brasa acesa de casa. Quando chegava no monte, ele colocava o graveto e o fogo acendia. Ou seja, tem gente que quer acender o fogo na igreja, mas a palavra nos diz que você tem que trazer de casa já a brasa acesa. Eu fico um monte de gente, não, eu vou para a igreja acender a brasa. Você entendeu tudo errado. Você traz a brasa de casa, já traz o carvão de casa, já vem incendiado de casa, já ora em casa, já jejua em casa, já lê a Bíblia em casa, já faz o devocional em casa, já busca Deus em casa. Aqui você só pega o graveto, joga na brasa e a chama se acende na presença de Deus. Aqui você só vem com a brasa, com o graveto, sobe o monte e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tem alguém aqui que já trouxe a brasa de casa? Tem alguém aqui que já trouxe a brasa de casa? Se você trouxe a brasa de casa, levante a sua mão e dá um brado de glória, reage e glorifique a Deus nessa noite. Tem muita gente esperando que alguém acenda a sua brasa. Tem muita gente querendo que jogue graveto. Não, você é responsável por acender a chama do avivamento na tua casa. Nós vamos jogar o graveto aqui. Então volte a orar, volte a jejuar, volte a ler a Bíblia, volte às práticas das primeiras obras, volte a ser novo convertido de novo, volte a ser crente de novo, volte a adorar ao Senhor, porque a chama vai se acender aqui nesta noite. Abraão já traz a brasa acesa de casa, porque quem vem para o culto adorar, vem com a brasa acesa. Quem vem para o monte adorar, vem com a chama acesa. Quem vem para o culto buscar a Deus, já vem com a brasa. Quem vem para o culto adorar, fica assim, tomara que o pastor fale uma frase de adoração, que eu já quero dar um glória a Deus. Quem vem para o culto adorar, fica contando a hora da palavra, porque quer adorar a Deus. Fica contando a hora do louvor, porque quer adorar a Deus. Por quê? Porque está com a brasa acesa. Aonde tem brasa tem fogo, aonde tem brasa tem lenha, aonde tem brasa tem graveto. Alguém recebe essa palavra aqui hoje, dando um brado de glória, reagindo a ele. Que fé deste homem! Que fé deste homem! Ele sobe com tudo aquilo que é necessário para sacrificar. Ele vai com tudo aquilo que é necessário para adorar. Quais são os utensílios? Qual é o que é necessário? Tudo ele leva. Você precisa pagar um preço para adorar ao Senhor. Não tem como você ficar 3 horas no celular e depois conseguir orar. Tua mente já está toda contaminada. Dia inteiro na internet. Sou contra a internet, mas eu fico muito preocupado com pessoas, já tem até patologia já para isso, pessoas com problemas que não conseguem ficar sem o conteúdo digital. Já tem transtorno para isso. Pessoas viciadas em tecnologias. Isso está destruindo muita gente, irmãos. Então você tem que ter muita disciplina para não contar a tua mente. Eu falei aqui esses dias que a China que inventou o TikTok. Lá na China ninguém tem acesso ao TikTok. E eles que inventaram. Esses dias eu descobri que o dono do Facebook não tem rede social. Eles sabem. Há vários estudos de neurociência. É por isso que tem muita gente que está destruindo o teu emocional, porque fica o dia inteiro na internet, destruindo o casamento, porque tem um monte de homens e até mulheres viciadas em pornografia e não conseguem se desvencilhar desse vício. E isso está tirando a tua paz, tua vida de oração, está tirando o teu momento de jejum e está destruindo o teu casamento.
Hoje você abre a rede social, você quer ver alguma coisa, daqui a pouquinho parece uma imagem, daqui a pouquinho parece outra imagem, aquilo ali vai dominando a tua mente, daqui a pouquinho você não consegue orar, porque você começa a ter vergonha de orar. Porque a tua mente está aprisionada na pornografia, sua mente está aprisionada nas coisas deste mundo, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer, você está disposto a sacrificar os seus próprios desejos, para viver a vontade do Senhor? Às vezes agradar a Deus não é superar as coisas não, às vezes agradar a Deus é negar a si mesmo. Alguém está entendendo aqui? Pastor, mas eu estou orando a Deus para Deus tirar o desejo no meu coração. Pastor, mas eu estou orando a Deus para eu superar o meu espinho da carne. Às vezes Deus não vai tirar o teu espinho e nem vai tirar o teu desejo. É você que vai ter que lutar todo dia, matando o teu desejo, negando a si mesmo. A Bíblia diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Alguém está decidido a seguir a Jesus, a tomar a tua cruz, a romper com os teus desejos carnais, a viver uma vida de santidade e consagração a Deus. Não se fala mais isso. Eu sei que você gostaria de ouvir uma mensagem que vai dar tudo certo, que você vai prosperar, que você vai ter vitória todo dia. Não vai. Não vai. Isso não é evangelho. Você pode ter dias de vitória? Sim. Você pode ter dia de conquista? Sim. Mas a maior conquista é agradar a Deus. Ei, tem muita gente dizendo assim, o importante é você ser feliz. Não é. O importante é você agradar a Deus sobre todas as coisas. Pastor, o importante é eu ser feliz. Não, a sua felicidade não. A felicidade da Bíblia é agradar a Deus sobre todas as coisas. E agradar a Deus sobre todas as coisas, em alguns momentos você vai ter que se desagradar. Você vai ter que negar a si mesmo para agradar a vontade de Deus. Abraão decide. Agora interessante é que Isaac está acostumado a participar de momentos de sacrifício, e aí ele já estava acostumado a assistir aquilo ali, de ver aquilo ali. Ele chega para o próprio pai acostumado com aquilo ali, e ele questiona o pai sobre a ausência do cordeiro. Ele fala, pai, eu estou vendo a lenha, está aqui o altar, eu estou vendo o cutelo, estou vendo aqui o fogo, está tudo preparado, mas pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Mal sabia Isaac que ele era o que ia ser sacrificado. E Abraão, homem de fé, diz assim, filho, Deus proverá para si o cordeiro. Isso não significa que Abraão sabia o que ia acontecer. Mas uma coisa você percebe, que Abraão tinha uma fé, mesmo não sabendo o que poderia acontecer, mas ele tinha uma fé tão dependente de Deus, que independente do que poderia acontecer, ele sabia que Deus tinha o melhor para ele. Fé não é certeza que vai dar tudo certo. Fé é certeza que Deus tem o melhor para você. Fé não é Deus fazer o que você quer. Fé é Deus fazer o que Ele quer e eu ficar em paz com isso. Então, eu tenho fé de que tudo... minha esposa essa semana foi fazer uma cirurgia de vista. Tá, irmã? A primeira cirurgia de vista que ela fez deu errado. Só que mesmo a cirurgia dando errado, ela teve todo o processo de pós-cirurgia. Ficou um tempo sem enxergar. Eu andava com ela na rua, com um pano no rosto dela, com o meu casaco, andando com ela. Eu fiquei assim, meu Deus, o que o povo vai pensar que eu estou fazendo com ela? Estou sequestrando? Deu errado. Aí o médico falou assim, daqui a 4, 6 meses, ela vai fazer a cirurgia e vai dar tudo certo, porque eu vou usar um outro método. Maravilha, a gente feliz. Ela ia fazer um novo óculos, vou fazer mais óculos nenhum, vou ficar sem óculos agora, que eu vou fazer a segunda cirurgia. Deu 5 meses, mais ou menos, né, amor? 4, 5 meses, não sei. Cheguei lá, todo bobo, no centro cirúrgico. Reservei o hotel que a gente ia ficar. Depois da cirurgia, aí o teu pós-cirúrgico. Depois a gente ia vir para a tudo certinho. Aí entrei, o médico, pode entrar. Ele vai, cisma de fazer um exame em cima da hora.
Eu acho que é protocolo, né? Só que só lá que tem esse aparelho. O médico olhou para ela, ó. Infelizmente não vai dar para fazer a cirurgia. Aí aquele balde de água fria. Nós oramos, pedimos a Deus, ele fez o exame, ele falou assim, não vai dar, porque ainda não cicatrizou, aí vai demorar, quem sabe daqui a um ano, enfim. Nós oramos, nós pedimos a Deus, mas Deus disse não. Eu disse para ela, amor, Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho fé para Deus agir, e tenho fé que se Deus não quiser agir, está tudo bem. Vamos voltar para Búzios, adorar o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Está tudo bem, a minha fé suporta isso, e vamos embora, glória a Deus por isso. Porque fé não é Deus fazer sempre o que você quer. Fé é eu confiar até naquilo que Deus não quis fazer na minha vida. Acabou, está tudo certo. Aí fico vendo um monte de crente fazendo biquinho. Fica zangado, Deus não me deu, Deus não fez, Deus não sei o que, Deus não sei o que. Meu Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, mas eu não entendo. Não precisa entender, só basta confiar. Abraão chega para o filho e fala assim, meu filho, Deus proverá. Faltando alguns minutos, quem sabe alguns segundos. Ele não estava mentindo. Ele estava com fé que algo podia acontecer. Porque quem entra na presença de Deus para adorar, está aberto a todas as possibilidades. Quando Abraão é questionado, ele fala a verdade. Isaac estava ali, como se estivesse prontificado. Você vê que Isaac não questiona não ser sacrificado. Isaac também não reclama por estar ali. É uma atitude de obediência muito profunda. Porque a ovelha assim, ela vai debaixo da obediência. Ovelha entende de obediência. Ovelha, quem é rebelde não entende de obediência. Ah, pastor, mas Jesus foi atrás da ovelha, o pastor vai atrás da ovelha perdida. O pastor vai atrás da ovelha perdida, não vai atrás da ovelha rebelde. Porque rebelde não ouve, ovelha ouve. Tanto é que Abraão, uma decisão de obediência, ele se coloca no lugar, naquele altar, e talvez esperando que algo ruim pudesse acontecer, a morte. Ou talvez ele estivesse olhando assim, não, Deus vai fazer alguma coisa. Alguns comentaristas bíblicos chegam a dizer que talvez Abraão acreditava que o filho dele pudesse morrer e depois da morte pudesse ser ressuscitado. Outros falam não, ele entendia que Deus poderia prover de uma outra forma. Mas o mais impactante é que Abraão pega o cutelo e ele vai decidido a sacrificar Isaac, porque ele estava debaixo de uma palavra e ele estava debaixo de uma obediência. Parece loucura, mas foi a palavra que o Senhor deu. E aí é interessante que a fé de Abraão estava além do sacrifício. A fé de Abraão estava além do fogo. A fé de Abraão estava além das cinzas. A fé de Abraão estava além daquele momento. A fé dele estava debaixo de uma palavra que Deus liberou sobre a vida dele. Qual é o seu nível de obediência à palavra de Deus? Qual é o seu nível de obediência às coisas? Não, pastor, eu só obedeço a Bíblia naquilo que eu gosto. Você não entendeu o que é a palavra de Deus. Eu só obedeço a Bíblia naquilo que me agrada. Eu só obedeço a Bíblia naquilo que eu acho legal. Você não entendeu. Você está criando o seu próprio evangelho, segundo o seu próprio coração. Mas o evangelho não. Nós seguimos a palavra de Deus segundo o coração de Deus para as nossas vidas. E é interessante que ele vai, pega o cutelo. E diz a Bíblia que Abraão estava tão decidido, mas tão decidido a sacrificar Isaac,
que a Bíblia diz que o anjo bradou do céu: Abraão, não faça isso. Não faça isso. Portanto, agora sei que temes a Deus. Se Abraão não tivesse decidido, o anjo não ia bradar para segurar ele. Ele não foi assim: vou ver o que eu vou fazer aqui. Não. O anjo teve que bradar para segurar o braço de Abraão: Abraão, não faça isso, porque sei que temes a Deus. Tem situações na nossa vida que é um teste da nossa obediência. Irmãos, olha só. Tem situações na nossa vida que a gente só vai saber o que está no nosso coração se a gente passar por esses testes. Você acha que você é lindo, você acha que você é linda, você acha que você tem uma fé maravilhosa, você acha que você não tem problema nenhum. Deixa vir um teste, que aí vai brotar o que está no teu coração. Deixa vir. Tem certas situações que é uma bênção na nossa vida, porque revela o estado do nosso coração. Revela se a gente tem fé, revela se a gente é obediente mesmo, revela se a gente ora mesmo, se a gente lê a Bíblia mesmo, revela se a gente adora a Deus na igreja, como a gente adora aqui na igreja, se a gente vai adorar a Deus fora da igreja. Tem certas situações que Deus permite para testar a nossa obediência, testar o nosso nível de fé. Eu não estou dizendo que você vai passar rindo, que tudo é fácil. Não, você vai chorar, você vai sofrer, nós vamos sofrer, nós vamos chorar. A gente é ser humano, a gente fica sem entender certas coisas, mas a fé é o firme fundamento das coisas que você espera e não vê. A fé é fundamento, a fé é alicerce. Desaba tudo, mas está ali o fundamento. Desaba a casa inteira, mas o alicerce está ali, de pé na presença de Deus. Está desabando tudo, mas é fundamento. A fé gera este nível de obediência. Tem alguém aqui que quer viver em obediência a Deus? Teste. É interessante que Abraão fala assim: Deus proverá para si o cordeiro. Não é Abraão que vai prover o cordeiro para o sacrifício. Abraão fala assim: quem vai prover é Deus. Olha o que ele exige, ou seja, Deus proverá para si o cordeiro. Ele não está dizendo assim: vou dar um jeitinho aqui, eu vou arrumar um jeito para achar um cordeiro perdido por aqui. Não, quem vai prover foi quem mandou eu vir aqui. Quem vai prover foi quem mandou subir o monte. Quem vai prover é quem mandou trazer o cutelo, a lenha e o fogo. Quem vai prover foi quem me chamou. Se ele chamou, ele garante. Sabe qual é o problema? Na hora do teste a gente quer dar jeitinho. Na hora do teste a gente afrouxa. Na hora do teste a gente desiste. Na hora do teste a gente quer parar no meio do caminho. Na hora do teste treme as pernas, treme o coração, dá frio na barriga. E ele fala: Deus vai prover. Como eu não sei, mas Ele vai prover para si o cordeiro. Quem tem fé decide viver assim. Meu irmão, como que Deus vai dar um jeito eu não sei, mas eu sei que Deus proverá. Aleluia. Eu não sei como é que vai se resolver, mas uma coisa eu sei: Deus vai prover o que está faltando na tua vida. Deus não deve nada para ninguém. O que está faltando na tua casa, Ele vai prover. O que está faltando no seu trabalho, Ele vai prover. Vai prover na tua casa, na tua saúde, nos teus filhos. Eu não sei. Deus proverá para si um cordeiro.
você que provê nada. A única coisa que eu e você podemos fazer é adorar e sacrificar. Mas quem provê foi quem chamou. A minha função é adorar a Deus na minha casa, adorar a Deus na igreja, adorar a Deus na rua, adorar a Deus no trabalho. Vai adorando que Deus provê, vai sacrificando que Deus provê. Tudo que está faltando na tua vida é fruto da provisão de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas eu pedi e Deus não proveu. É porque não é da vontade dele. A Bíblia diz que Deus vai prover todas as nossas necessidades e não as nossas vaidades. Tem coisas que você está pedindo para Deus, Deus fala assim, mas isso não é necessário para você. Isso é o seu ego. Isso é o seu orgulho que está gritando. E aí você quer que Deus faça algo para você massagear o seu ego. Você se vingar de alguém. Você se achar que é o bom. Deus não dá. Deus não dá. Deus dá aquilo que vai suprir a necessidade. E você tem que ficar feliz com isso, porque nem todo mundo está preparado para suportar certos níveis de bênção na sua vida. Às vezes a prosperidade de Deus na sua vida vai ser o pão nosso de cada dia e acabou. Ah, pastor, mas eu quero ter tantas coisas. Às vezes a prosperidade que Deus vai dar para a sua vida é só o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É só o maná de hoje. Só isso. Pastor, eu sou próspero? É. Eu tinha uma ovelha que ele me contou que a mãe dele conseguiu formar uma médica, um veterinário e um oficial da marinha vendendo quentinha no fogão de casa. E ela fechava a conta no fim do mês, não sobrava absolutamente nada. Como que fez isso? Não sei. Deus proverá. Ela não sabe. Veterinário, um médico e um oficial da marinha. Como? Sustentando toda essa máquina toda, com um fogãozinho de 4 bocas dentro de casa. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Talvez você olhava os filhos dela, tudo bonito, bem vestidos, carros importados. Você fala assim, rapaz, você é filho de milionário. Não, filho de uma cozinheira com um fogãozinho pequenininho lá, crendo. Isso é a prosperidade de Deus na sua vida. Cuidado que você pode estar reclamando de coisas que talvez seja o sonho de muita gente. Cuidado com aquilo que você reclama, pois aquilo que você reclama pode ser o sonho de muita gente. E fica feliz com o nível de prosperidade que Deus deu para a sua vida. Está tudo bem, está tudo certo. Está tudo bem, está tudo certo. Sabe? Deus sabe o que faz. Essa é a fé, irmãos. A fé que te dá contentamento. Diga comigo, contentamento. Diga, fé que gera contentamento. Escute isso aqui. Sonhe grande. Faça as metas extraordinárias, mas aprende a ser contente com o que você tem hoje. A palavra contente é da mesma raiz da palavra contentamento. O apóstolo Paulo falou isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele solta a lista lá. Eu sei ser abatido, e sei passar necessidade, e sei viver na bonança. Em todas as coisas eu fui instruído a viver. Evangelho é isso, irmão. É você aprender a viver em toda e qualquer situação. Porque não é a situação que gera você. O que gera você é o seu relacionamento com Deus. Independente da situação. É o seu relacionamento com Deus. Porque se você olhar a situação, você está com a vida condenada. Acabou. Mas a nossa fé vai além das nossas circunstâncias. O que me segura não é, o que te segura não é o teu salário no fim do mês. O que te segura é teu relacionamento com Deus, rapaz. O
que segura não é a tua profissão. É só vir uma crise aí que você perde tudo, igual perdeu agora em 2019, 2020. É só vir um vento que tomba tudo, meu irmão. Não é o teu emprego, não é o seu conchavo, não é a tua amizade, não é nada. Ah, mas eu estou bem. É só você pegar uma doença, acabou com tudo. Acabou com tudo. Acabou com tudo. O que suporta a gente, o que dá alicerce a gente, o que dá fundamento a gente, não são as coisas, não são as circunstâncias, é sim a nossa fé fundamentada em Deus. Pega os heróis da fé, pega os grandes homens de Deus, pega Abraão, pega Davi, pega John Wesley, pega Charles Finney, pega Billy Graham, pega Spurgeon, pega esses homens, irmão. Cheio de defeitos? Sim. Cheio de erros? Sim. A história não nega nenhum dos erros deles, mas existe uma coisa que chama atenção: fé. Fé. Diz a história que John Wesley saiu para evangelizar, e de repente ele está andando, ele leva uma pancada na cabeça, aí passa a mão assim, cheio de sangue. Ele olha para trás, alguém deu uma pedrada para dele, porque ele estava evangelizando. Ele falou assim: hoje o dia começou bem, porque eu vou ganhar muitas almas para Jesus. O inimigo está furioso. O Wesley era anglicano, ele entrou numa igreja para pregar, o bispo da anglicana impediu dele pregar. Ele foi numa outra igreja, não deixaram ele entrar. Ele foi na outra igreja, não deixaram ele entrar. Ele teve uma ideia: eu vou pregar no cemitério. Ele subiu em cima do túmulo do próprio pai, e tinha uma multidão no cemitério. Ele disse: o mundo é a minha paróquia, o mundo é a minha igreja. Só, irmão, chegar um dia aqui, irmãos, hoje o culto não é aqui não, vamos todo mundo lá para o cemitério. Pastor, está doido, mas olha o nível de fé. Não estavam preocupados com aplausos, não estavam preocupados com status, não estavam preocupados com nada disso, estavam preocupados em agradar a Deus sobre tudo. Essa é a verdadeira felicidade. Pega os mártires da igreja. Os mártires eram lançados nos leões, ou era decapitado, eles iam adorando a Deus. Ele falou assim: olha que privilégio ser jogado aos leões por causa do evangelho. Privilégio. Olha que privilégio, daqui a algumas horas eu vou ser decapitado por amor a Cristo. Pega as cartas, é porque essa geração não gosta de ler Bíblia. Pega as cartas do apóstolo Paulo, ele dizendo para Timóteo, ele dizendo para Filipenses, para tantas igrejas, que ele estava preso. Ele escrevia em prisões, ele dizia: estou preso, mas eu saldo a todos com a graça e a paz do amor de Cristo Jesus. As minhas mãos estão acorrentadas, mas a minha adoração a Deus está livre para engrandecer. E nós só estamos aqui porque este foi o evangelho que nos alcançou. Esse foi o evangelho que chegou até nós, dos mártires que não tinham medo de pedrada, que não tinham medo de mídia, que não tinham medo. É como se fosse no dia, imagina eles no dia de hoje: pode me botar no Jornal Nacional, pode me perseguir no Instagram, posso ser cancelado pelas redes sociais, mas eu vou continuar adorando a Deus. Camarada perde 5 seguidores, quer se matar. Camarada perde, é perseguido na televisão, pronto, é o fim do mundo. Está na hora de sentar um com esses homens. Imagina o apóstolo Paulo falando mal dele no jornal principal. Fé. Sendo cancelado pelo Facebook, sendo cancelado pelo Instagram. O que ele estaria fazendo? Será que ele estaria sofrendo por isso? Ele estaria glorificando aqui: bom, estou sendo perseguido por defender. A hora que nós estamos vivendo aí, já tem pastor sendo preso porque está pregando a palavra. E aí, irmão? Porque como é que fala? É assédio religioso. Você não pode falar, porque pode ofender as outras religiões. Olha o nível, hein, que nós estamos chegando, hein? É o nível que nós estamos chegando. De pregar
e você tem que pensar 10 vezes o que você vai falar, porque alguém pode pegar aquele pedaço, distorcer, e aquilo ali vir uma lei em cima de você, por causa daquilo que você pregou para o Evangelho. Ah, se apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, irmão. Ah, se John Wesley estivesse aqui hoje, ia arrumar uma confusão. Eles iam arrumar um barulho, aí que eles iam para cima mesmo. Deus tem nos convocado a viver pela fé, a causa do Evangelho, a acreditar. Quando Abraão faz isso, diz a Bíblia que o anjo bradou e disse: sabemos que você teme a Deus. E os 2 amigos, servos de Abraão, estavam lá, aguardando ele. Parece que foi profético. Nós vamos subir o monte, e depois que nós adorarmos, nós desceremos. Quem disse que ele ia descer com o filho? Quem disse que isso ia acontecer? Mas a fé bradava no coração dele: o justo viverá pela fé. Não é porque as pessoas estão dizendo de você, porque o justo, ele sabe quem ele é em Deus. Não é verdade? Ah, mas falaram isso de você, mas eu sei quem eu sou. Mas disseram isso, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei a minha identidade no Senhor. Eu sou filho do Altíssimo. O Senhor está nos chamando a viver esse nível de obediência. Abraão estava acreditando que algo diferente poderia acontecer. Abraão ficou conhecido com esse nível de fé. É como se ele acreditasse na ressurreição do seu filho, simbolizando a ressurreição na tipologia bíblica de como se fosse a ressurreição. Jesus morreu, mas ele ressuscitou no 3º dia. O pai da fé poderia pensar assim: ainda que o meu filho seja sacrificado e morra, eu creio que o meu Deus vai soprar a vida nele de novo. Abraão representa esse pai, esse Deus pai. Isaac representa esse filho. Preste atenção. Abraão acreditava que isso poderia acontecer, de ser queimado e virar cinza. Mas ele acreditava mais ainda, de que Deus estava cuidando dele. Irmãos, Deus cuida de você. Cuidar de você não significa que vai dar tudo certo da sua ótica. É que mesmo que a circunstância esteja difícil, você continua crendo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu não entendo hoje. Pare para pensar, quantas coisas que você não aceitou na tua vida, numa fase que você estava vivendo, e anos depois você falou assim: foi a melhor coisa que me aconteceu. Se Deus me desse aquilo que eu pedi, isso é um problema para mim hoje. Já aconteceu isso com você? Deus sabe de todas as coisas. Por isso que quando os discípulos falaram: Senhor mestre, nos ensina a orar, na oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, um dos trechos é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. E a sua vontade? Quem diz que você está pedindo hoje, você gostaria de ter daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos? Cada dia você quer alguma coisa? Vai terminar o culto e fala assim: não sei se eu como um crepe, se eu como um sorvete. Você não sabe às vezes o que você quer daqui a 5 minutos. Então por isso que o mestre falou: seja feita a tua vontade. Eu posso pedir ao Senhor a minha vontade, eu posso pedir ao Senhor o que eu quero, mas eu tenho que concluir dizendo: Senhor, eu quero, mas entre a minha vontade e a sua, eu prefiro que o Senhor faça a sua vontade na minha. Tem problema nenhum de você pedir o que você quer, sonhar. Às vezes a sua vontade pode estar conectada com a vontade de Deus, dá tudo certo, amém. Mas se não tiver conectada, irmão, conselho bíblico na oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade. Você tem fé para viver a vontade de Deus?
Você tem obediência para querer viver a vontade de Deus? Ou você só está na igreja se Deus fizer o que você quer? Desculpa que eu vou te decepcionar aqui nesta noite. Deus não vai fazer tudo aquilo que você quer. Está na hora de você crescer e amadurecer e abraçar o evangelho por completo. Deus não vai fazer tudo o que você quer, mas Ele vai fazer tudo aquilo que você precisa. Coisa diferente. O que é necessário, sim. O que precisa, sim, mas não tudo que você quer. Volta e meia, Deus faz aquilo que nós queremos, porque você vai buscando a Deus, você vai orando a Deus, no fundo você sabe o que Deus quer de você. Você faz uma pirraça aqui, reclama aqui, mas no fundo você fala assim, não, eu sei o que Deus quer para a minha vida. Porque o Espírito Santo começa a te convencer, te mostrar. O Espírito Santo vai falando no seu coração, e aí você vai se rendendo à vontade de Deus. É assim que é. Ah, mas eu não quero, é assim mesmo. Abraão também não queria subir com o filho para sacrificar, mas ele foi. O próprio Mestre Jesus chorou e suou gotas de sangue. Difícil. Não é fácil, mas é necessário. Nesse momento eu quero que você se coloque de pé e nós vamos orar. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero orar com você. Saia do seu lugar, vem aqui no altar e nós vamos clamar a Deus por fé. Que Deus venha abrir o nosso entendimento a vivermos por fé. Eu vou orar com você, eu vou orar com a sua casa, orar com a sua família. Orar com os seus sonhos, orar pelos seus projetos aqui no altar. Por quê, pastor? Porque a gente resolve aqui, ó. A gente resolve no altar de Deus. A gente resolve diante do Senhor. A gente resolve diante dele. Então, se você quiser orar comigo, eu já estou aqui no altar. Se eu não estivesse no altar, eu já estaria aqui. Por quê, pastor? Porque eu decido confiar nele.